Eles são donos da Apple, da Microsoft e da Nvidia. E você não sabia. Agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, a Noruega está ganhando dinheiro. Não com petróleo, não com impostos, com empresas, com suas empresas. A Noruega é dona de 1,5% de todas as companhias listadas na bolsa no mundo inteiro. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Petrobras, todas elas. E esse número, 1,5%, parece pequeno até você entender o que ele significa na prática. Significa que de cada R$ 100 que a Apple lucra, R$ 1,50 vai direto para a Noruega. Todo dia, toda semana, todo ano. No episódio anterior, nós mostramos por que a Noruega guarda e o Brasil gasta. Hoje, vamos abrir o cofre de verdade. Vamos mostrar onde está esse dinheiro, como ele cresce e por que a estratégia deles é considerada a mais sofisticada do planeta. O Fundo Soberano da Noruega se chama Government Pension Fund Global. Em norueguês, Statens Pensjonsfond, Utland. Mas o mundo inteiro o conhece por outro nome. O Fundo de Petróleo. Ele foi criado em 1990 com um objetivo simples e radical: pegar cada dólar que a Noruega ganhar com petróleo e guardar fora do país. Fora do país. Esse detalhe é crucial. A lei norueguesa proíbe o fundo de investir dentro da Noruega. O motivo? Evitar que tanto dinheiro aqueça a economia local e cause inflação descontrolada. É uma disciplina que poucos países no mundo teriam coragem de impor. Quem administra esse dinheiro é o NBIM, o Norges Bank Investment Management. Uma equipe de gestores de investimento baseada em Oslo, com escritórios em Nova York, Londres, Singapura e Xangai. E o portfólio deles é dividido em 3 grandes classes de ativos. A primeira e maior são as ações, as famosas equities. Atualmente, cerca de 70% de todo o fundo está investido em mais de 7.200 empresas espalhadas por 60 países diferentes. 70% de 2 trilhões de dólares. Faça as contas. A segunda classe são os títulos de renda fixa, bonds governamentais e corporativos. Eles representam pouco mais de 26% do portfólio, algo em torno de 594 bilhões de dólares só nessa categoria. E a terceira são os ativos reais, imóveis e infraestrutura de energia renovável. Prédios em Manhattan, parques eólicos na Alemanha. A diversificação é total e calculada. Cada centavo tem um lugar. Cada alocação tem uma razão. Agora vamos para o que você veio ver. Onde exatamente está esse dinheiro? Quase 40% de todo o portfólio está nos Estados Unidos. Não é coincidência. É onde estão as maiores empresas do mundo. E o fundo norueguês apostou nelas pesado. Vamos aos números concretos. A Noruega possui 1,3% de todas as ações da Nvidia, a empresa de chips que se tornou o símbolo da revolução da inteligência artificial e que já valeu mais de 3 trilhões de dólares. 1,3% de 3 trilhões é quase 40 bilhões de dólares só em Nvidia. Possui 1,2% da Apple, a empresa mais valiosa da história da humanidade. Isso representa dezenas de bilhões de dólares em uma única ação. E possui 1,3% da Microsoft, a empresa que apostou no ChatGPT quando ninguém acreditava e se tornou um dos maiores beneficiários da era da IA. Mas não para por aí. No setor financeiro, a Noruega é acionista significativa do Bank of America, do JP Morgan Chase e do Goldman Sachs, os 3 bancos mais poderosos dos Estados Unidos. E essa diversificação geográfica é impressionante. O fundo está presente em 60 países.
Europa, Ásia, América Latina. Em 2023, eles tinham posições em empresas brasileiras, Petrobras, Vale, Itaú. Pense nisso por um momento. A Noruega, um país de apenas 5 milhões de pessoas, localizado no norte da Europa, é acionista da Petrobras, a empresa de petróleo brasileira. Eles investem nos recursos naturais do mundo inteiro, enquanto transformam os próprios recursos naturais em riqueza perpétua. E tudo isso com uma regra sagrada que nenhum gestor pode quebrar. O fundo não pode comprar mais de 10% de nenhuma empresa. O objetivo não é controlar, é apenas crescer junto. Em 2025, o Fundo Soberano da Noruega lucrou 247 bilhões de dólares em um único ano. 247 bilhões. Para colocar em perspectiva, o orçamento federal do Brasil em 2025 foi de aproximadamente 2,1 trilhões de reais. Cerca de 400 bilhões de dólares para um país de 215 milhões de pessoas. A Noruega, com 5 milhões de habitantes, lucrou com investimentos o equivalente a 60% do orçamento brasileiro, em um ano. Mas esse número só é possível porque o fundo funciona com uma lógica que vai contra tudo que a maioria das pessoas aprendeu sobre dinheiro. O fundo não foi criado para gastar, foi criado para crescer. Existe uma regra chamada regra dos 3%. O governo norueguês só pode retirar do fundo, por ano, 3% do valor total. Isso representa a estimativa do retorno médio de longo prazo. Na prática, o governo vive dos juros do fundo, sem jamais tocar no principal. É como ter uma galinha dos ovos de ouro e nunca matar a galinha. E os resultados falam por si. Em 2025, as ações de tecnologia foram o maior motor de crescimento. Nvidia, Apple, Microsoft, as mesmas empresas que impulsionam a revolução da inteligência artificial, contribuíram massivamente para o retorno do fundo. A infraestrutura de energia renovável teve retorno de 18,1% no mesmo período. A Noruega está construindo o futuro. Parques eólicos, redes elétricas, energia verde, e lucrando com tudo isso enquanto o mundo ainda debate se a transição energética vale a pena. Os títulos de renda fixa retornaram 5,4%. Os imóveis, 4,4%. Cada classe de ativo contribui, cada mercado diversifica o risco e o conjunto cresce ano após ano, geração após geração. Esse é o ponto mais importante que poucos compreendem. O fundo foi projetado para durar séculos, não décadas, séculos. Mas existe algo sobre esse fundo que vai além dos números. Algo que nenhum outro fundo soberano do mundo faz com a mesma consistência. A Noruega não investe em qualquer empresa. Existe um conselho independente chamado Conselho de Ética. E esse conselho tem o poder de excluir empresas do portfólio para sempre, se elas violarem padrões éticos específicos. Empresas envolvidas com armas nucleares? Fora. Empresas com trabalho infantil comprovado? Fora. Empresas que destroem o meio ambiente de forma sistemática? Fora. Mais de 180 empresas já foram excluídas ao longo dos anos. E esse número não para de crescer. Em 2025, o fundo saiu de posições em 5 bancos israelenses e na fabricante americana Caterpillar, por avaliarem que essas empresas representavam risco de contribuir para violações de direitos humanos em territórios palestinos. A decisão causou pressão direta do governo americano. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse estar muito preocupado com a decisão, e a Noruega manteve a posição.
Um país com 5 milhões de habitantes dizendo não ao governo dos Estados Unidos, porque havia uma questão de ética no meio. Esse é o nível de independência que o modelo norueguês construiu. E em 2026, o fundo anunciou algo ainda mais surpreendente. Está usando inteligência artificial para escanear empresas no primeiro dia em que entram no portfólio, verificando riscos éticos, ambientais e sociais em tempo real. A tecnologia avalia milhares de fontes de informação que nenhum analista humano conseguiria processar. A máquina mais sofisticada de riqueza do planeta ficou ainda mais sofisticada. Como vimos nos episódios anteriores, o Brasil teve petróleo, teve oportunidades, teve janelas históricas que se fecharam sem deixar nada para trás. Mas esse episódio não é sobre arrependimento, é sobre clareza. A Noruega não tem superpoderes, não tem recursos naturais infinitos. O que ela tem é uma estrutura institucional que o Brasil ainda não construiu. Primeiro, independência política. O fundo norueguês não pode ser tocado por governos de plantão. Não existe medida provisória que mude as regras no meio do caminho. Não existe ministro que decida onde investir por critérios políticos. As regras foram definidas, escritas em lei e são seguidas independentemente de quem está no poder. Segundo, visão de longo prazo. A Noruega criou o fundo pensando nos filhos dos noruegueses de hoje. Enquanto isso, a maioria dos governos do mundo planeja no ciclo eleitoral de 4 anos. Terceiro, transparência total. O NBIM publica, a cada 6 meses, cada empresa em que investe, cada ação que compra ou vende, cada retorno obtido. Qualquer cidadão norueguês pode acessar o site e ver onde está o dinheiro do país. Cada centavo é público. Imagine isso no Brasil. Não estamos dizendo que o modelo norueguês pode ser copiado integralmente. Cada país tem sua história, suas instituições, suas limitações. Mas os princípios são universais. Guardar em vez de gastar, investir em vez de consumir, planejar gerações em vez de mandatos. Esses princípios não pertencem à Noruega. Pertencem a qualquer sociedade que tenha disciplina suficiente para aplicá-los. A pergunta que fica no ar e que cada brasileiro precisa responder para si mesmo é: qual foi o custo real de não fazer isso? Nós começamos esse episódio com uma pergunta simples: onde está o dinheiro? Agora você sabe, está na Apple, na Microsoft, na Nvidia, em 7.200 empresas espalhadas por 60 países, em parques eólicos na Alemanha, em prédios em Manhattan, em títulos governamentais de dezenas de nações. Está em todo lugar, crescendo silenciosamente, gerando retornos que financiam hospitais, escolas e aposentadorias norueguesas, enquanto o país nem precisa aumentar impostos para isso. O fundo não é um milagre. É o resultado de décadas de disciplina institucional, clareza de objetivos e respeito à lei. E ele continua crescendo. 247 bilhões de dólares em 2025. Um lucro que vai se somar ao principal, que vai gerar mais retornos, que vão se somar ao principal, que vão gerar mais retornos. Juros compostos, na escala de um país, por séculos. Mas há algo sobre esse fundo que ainda não te contamos. Uma lista. Uma lista que a Noruega publica a cada ano, com os nomes das empresas que foram banidas para sempre do portfólio. Empresas que produziram armas. Empresas que destruíram florestas. Empresas que usaram trabalho escravo. E alguns dos nomes nessa lista vão te surpreender. No próximo episódio do Cofre da Noruega, vamos revelar quem foi banido e por quê. A estratégia ética que coloca a Noruega em rota de colisão com os maiores governos do mundo.
Se esse episódio abriu seus olhos, inscreva-se no canal, porque o próximo episódio vai mudar a forma como você enxerga o capitalismo.